Fala galera Smart, bem-vindos ao segundo episódio do Smart Cash, esse novo modelo que a gente aqui da Smart tentou tá trazendo para vocês de trazer convidados, pessoas envolvidas no mundo dos leilões. O episódio de hoje, gente, vocês vão conhecer o Carlos Chaves, amigo nosso já, Carlão, o programador ali que faz o que a Smart idealiza se tornar viável ali em aplicativos, em ferramentas que são essenciais para o arrematante ali fazer arrematações eficientes, né, Renan? Arrematações com agilidade, com cálculos precisos, conseguindo agregar ali conteúdo, tanto o calculador Smart quanto o BIP, o Banco de Imóveis e Preços, e quem sabe mais projetos futuros. Carlos, seja bem-vindo ao Smart Cash. Se apresente aí para toda a comunidade aí arrematante. Quem é o Carlos, sua formação, como que surgiu esse contato com a Smart Leilões, com nós, comigo, com o Renan, com o Pierre. Fica à vontade, se apresente, por favor. Muito boa noite, Renan. Boa noite, Pedro, Carlão. E toda a galera Smart. Muito feliz de estar aqui para poder falar um pouco sobre mim, sobre o aplicativo e sobre tecnologia no mundo dos leilões. Acho que isso vai ser um papo bem interessante aí. Vamos trazer, então, começando falando um pouco sobre mim. Eu me chamo Carlos Chaves, como o Pedro já bem apresentou aí. Eu me formei em Engenharia Civil na UFMG, eu terminei a minha formação em 2019. E desde então, já no último ano da faculdade, eu já estou trabalhando há um tempo com tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, a gente geralmente é um termo um pouco amplo, né? Mas no meu caso, estou focando um pouco mais na área da programação aí, da parte um pouco mais técnica, de várias posições diferentes. Eu geralmente sou um menino que está ali na parte de montar o programa, estabelecer logística e fazer o código mesmo e tudo isso. Mas junto com isso eu venho arquitetando soluções também junto com a Smart, né? A gente tem dentro da Smart o Renan, o Pedro e o Pierre tá sempre acompanhando a gente como um time de produto, né? A gente tenta sempre melhorar o nosso produto. Então, a gente está sempre conversando para poder conciliar o melhor dos dois lados aí. E a gente está saindo aí, né, com isso, produtos maravilhosos, como que a gente tem, que é o aplicativo Smart, que tem várias funcionalidades Hoje é o bacanas. melhor aplicativo do mercado, né? Hoje não Com tem certeza. nenhuma calculadora e nem um banco de imóveis, um agregador como o nosso, né? Claro que a proposta do agregador, ela não é de trazer todos os leilões do país, porque a gente sabe que isso tem um custo elevado e a eficiência disso é baixa, mas para aquilo que se propõe, não tem aplicativo igual hoje no país, né? Então, assim, sem falsa modéstia, eu acho que o Carlão, na minha opinião, pelo menos das pessoas que eu conheço, dos vários programadores que eu já conheci, da minha área profissional, enfim, dos contatos que a gente já teve, é o melhor programador que eu já conheci, e é por isso que os produtos eles estão saindo com essa qualidade, né? Então tem alguém de muita qualidade por trás fazendo isso acontecer. E é legal porque eu vejo muita gente falando sobre tecnologia nos leilões, mas é gente falando de tecnologia, mas que não tá lá no campo de batalha, não. Aqui nós estamos trazendo um programador que ele programou, né? Então, ou seja, não é nada teórico, não. Aqui é prática, como o próprio Carlão falou ali. Eu programo, eu faço o código, né? Então, ou seja, não tem ninguém aqui falando de teoria, não. Nós estamos falando de prática. Mas conta pra mim, Carlão, eu não... Você contou aí da engenharia civil, que você começou com programação, mas eu sei que você aprendeu, você começou a gostar de programação, não foi nem aqui no Brasil, né? Então, conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência, como que você conseguiu gostar, onde você entrou nessa área de programação, né? Porque a gente sabe que a área de engenharia forma muitos programadores, né? A pessoa forma engenharia, mas assim, eu já conheço vários engenheiros que viraram programadores, né? Conta pra gente como é que você fez essa transição de carreira, como é que você começou a se apaixonar aí pelos códigos, pelas programações. Exatamente, Renan. A área da tecnologia é uma área que atrai muitos profissionais de outras áreas também, né? Uma área que está com muita oportunidade. Recentemente, já tem um tempo que ela vem crescendo bastante no Brasil. E meu primeiro contato pessoalmente com programação foi realmente durante o intercâmbio que eu fiz no ano de 2015 e 2016 nos Estados Unidos. Lá foi a primeira vez que eu tive um breve contato com programação. Eu tive algumas aulas de programação. Eu fiquei durante 9 meses em Detroit, basicamente, e depois mais 3 meses em Miami. Nas 2 faculdades eu cheguei a cursar algumas matérias relacionadas à programação. E aí, depois que eu voltei ao Brasil, continuei o meu curso,
passei um tempo um pouco, tipo, indeciso sobre qual caminho de carreira eu deveria seguir. Eu até cheguei a parar a faculdade durante um semestre específico para poder pensar um pouco mais. Trabalhei com algumas coisas um pouco diferentes, trabalhei um pouco com marketing digital, fui aprender um pouco mais com o que tinha mais de opção para você poder trabalhar dentro do mercado, caso a engenharia civil não desse tão certo para mim. E aí acabou que, ao final do curso... Na verdade, nos últimos 2 anos de curso, em 2018, que foi o penúltimo ano do meu curso, eu entrei na prefeitura de Belo Horizonte, que lá dentro foi onde eu conheci, para quem não sabe, eu conheci o Pedro e o Renan, onde a gente estabeleceu essa correlação aí, essa relação de amizade, de trabalho que a gente mantém até hoje. E foi lá que eu comecei, foi a primeira vez que eu tive um contato com a programação na prática, né? Então, eu cheguei no ano de 2018, eu fiquei praticamente alguns meses fazendo um trabalho de campo e tal. Depois de algum tempo, eu conversei um pouco com o gerente da área que a gente tinha na época, o Gustavo, e a gente pensou, estava construindo alguns produtos e conversei com ele um pouco sobre a minha realocação para a gente poder, talvez, construir uma coisa diferente ali para a prefeitura. A gente começou a trabalhar um pouco com planilhas nessa época e a gente tinha um sistema interno dentro da nossa gerência para poder gerenciar um pouco o nosso fluxo de trabalho. Então foi aí que você começou a, de fato, botar a mão na massa e realmente aí, eu acho que é aí que acaba fazendo essa transição, né? Se apaixonou ali pelo negócio e viu que isso aí poderia ser um segmento de carreira, né? Interessante, né, Renan? E o Carlos descreveu ali que a gente se conheceu na prefeitura e tal, mas esse setor, inclusive, era um setor de imóveis. Então, ali já começou, imagina, ali surgir a familiaridade, a aproximação do Carlão com os imóveis, assim como a gente. E aí, gente, que vai ali, a gente teve essa aproximação, depois passou o tempo, o Carlos já não estava mais lá na prefeitura, a gente começou a idealizar a calculadora, a planilha Smart inicialmente, né? O Renan aqui é craque no Excel ali, né? A gente começou a idealizar a planilha Smart, muito conteúdo, né, Renan? Muita coisa teórica, conhecimento que a gente foi adquirindo no mundo dos leilões, foi colocando, planilhando e tal. Daí a gente lembrou, poxa, o Carlos era aquele cara que fazia as planilhas acontecerem, ele programava dentro de planilhas, e aí a gente virou, opa, peraí, vamos ver onde que o Carlão tá, vamos retomar esse contato aqui para ver se ele é capaz de tornar essa planilha algo ainda mais interessante. E foi aí, né, Renan, que tudo aquela sua planilhazinha inicial de Excel que você colocou e que a gente já tinha algum conteúdo, começou a virar primeiro uma planilha do Sheets, e aí da planilha do Sheets foi crescendo tanto e tal que virou o aplicativo, né, Ana? Conta um pouquinho aí pra gente de você começando na planilhazinha e depois ela virando um aplicativo. Eu sou apaixonado por planilha, eu uso muito planilha, né? Mas é óbvio que eu tenho minhas limitações também, né? Chega um certo momento que eu paro porque foge do meu conhecimento, como, né, eu não tenho conhecimento de programação para fazer algo, por exemplo, que seja utilizável por vários usuários, né? Que foi a situação exatamente que surgiu naquele momento, né? A gente começou a fazer o conteúdo, muita gente pedindo, a gente começou a fazer vídeos com a calculadora, e a calculadora já tinha muito conhecimento, cálculos, né? Basicamente tudo que tem hoje na calculadora, aquela planilha já fazia, né? Com exceções, algumas inovações que a gente fez, obviamente, mas a gente não tinha condição de entregar a planilha, né, com código que eu pudesse, por exemplo, se eu mudasse alguma regra, o usuário refletisse na planilha do usuário, que o usuário fizesse um cálculo e não refletisse na planilha dos outros, né? Então, por exemplo, na primeira turma da Smart que a gente abriu, a gente tinha 100 pessoas. Então, imagina 100 pessoas utilizando a mesma planilha ou fazendo copy e não tendo acesso às mudanças que eu fiz. Então, a gente começou a esbarrar em alguns problemas. Foi aí que o Carlão entrou e criou a solução, a primeira solução lá da turma 1, né? Que foi aquela planilha no Sheets, se não me engano, JavaScript, né? Que você programou, né? Enfim, são os códigos ali que o Google usa. E aí as pessoas já começaram a ter a primeira experiência de receber uma planilha individual e que tinha um script por trás que qualquer mudança que a gente fazia refletia na planilha de todo mundo, né? O Carlos já tinha lá as rotinas para poder atualizar a planilha de todo mundo. Então foi a primeira experiência, né, Carlos? Conta pra gente. Exatamente. Uma boa parte nasceu, muito bom você ter lembrado, Renan, da planilha, que a planilha ela foi programada, muita gente às vezes não sabe, mas a gente trabalhava com o Excel versão online, que é a versão do Google, né, o Google Sheets. E o Google Sheets ele te permite fazer algumas coisas
Em questão de programação, em questão de extensão, ele tem uma coisa que chama AppScript, que basicamente te permite construir coisas em cima dessa planilha em linguagens de programação mais convencionais, como, por exemplo, o JavaScript, que você bem citou. E aí, algumas dessas coisas, a gente permitia fazer integrações bem legais, a gente podia replicar planilhas, manter um esquema de distribuição em escala, coisas parecidas com aplicativos de verdade, que eu... Não aplicativos, todo aplicativo é de verdade, né? Mas falando de aplicativos mais convencionais, no sentido de como a gente tem hoje o App Smart, né? Que é um aplicativo mais solto com infraestrutura na nuvem, que tem um código de back-end, um código de front-end, tem as separações mais convencionais de aplicativo. No caso do AppScript, era uma extensão em cima do Google Sheets. E muita coisa legal foi construída nessa primeira versão. Como você falou, tinha uma calculadora. A primeira versão prezava muito pela calculadora, né? Ela é uma ferramenta muito boa de auxílio para quem está querendo investir no mundo do leilão. Ferramenta, eu diria, na verdade, até essencial mesmo. Você precisa saber todos os detalhes dos seus cálculos, em que você está entrando. E essa era a demanda, assim, claramente mais alta que a gente tinha durante o momento. E aí, resolvido, teoricamente, esse problema, a gente começou a sonhar mais alto, né? Foi aí que começaram a surgir novas coisas além da planilha, a gente começou a desenvolver o nosso website, começou a desenvolver o BIP, e daí para frente eu fui aprendendo muita coisa também com o desenvolvimento do website, das planilhas e tudo mais. Cresci muito aí dentro da Smart, até na minha carreira profissional. Então, foi um trabalho, bem bacana que eu realizei. É aquela coisa, né, Carlão? A gente pensou em você e idealizou pensando, pô, o Carlão consegue, às vezes, automatizar e programar dentro de uma planilha. E, na verdade, gente, o sonho e o encontro ali, o Carlão conseguiu realizar o aplicativo Smart hoje, que já não é mais uma planilha, tem programação pesada ali, né, cara? São 1 ano e meio de evolução já. Então, a gente pode pegar ali funções que tem dentro do que a gente chama hoje até, né, calculador Smart, simulador Smart, que o arrematante tem várias facilidades, né, Carlos? A gente pode citar ali a questão do ITBI, que fica salvo o ITBI de cada cidade do país, fica salvo. Questões de emolumentos cartoriais, que ele busca a tabela de emolumentos cartoriais de cada estado, gente. Então, o arrematante Smart também não tem que se preocupar com isso. Tudo isso, cada despesa daquela tem uma lógica. O Carlão, gente, ele já pode até arrematar já, porque o Carlão, ele sabe ali o que vai ser deduzido do imposto de renda, o que não vai ser deduzido. Exato. Tem toda uma regra ali por trás, né, Carlão? Tem aquela máscara, mas tem todo um arcabouço de conhecimento ali por trás, né? As pessoas acham, né, que aparece um número ali, mas isso aí é fácil, eu faço no Excel. Realmente, se você tiver o conhecimento, mas eu acho que é importante falar desse conhecimento agregado que tem por trás do app, né? Porque uma calculadora tem muita legislação e muito conhecimento técnico por trás até você chegar numa calculadora que te dá o cálculo exato. Então, esse caso do imposto de renda, por exemplo, é uma situação legal. Você não pode deduzir tudo. Tem coisa que pode deduzir, tem coisa que não pode. Então, isso é legal, né, Carlos? Sim, isso é bacana demais. A gente tem muito forte na cultura do aplicativo Smart Legal da gente pegar bastante feedback do usuário. Então, a gente está sempre tentando identificar os pontos-chave que os usuários estão necessitando, baseado no feedback junto com o suporte. Então, a gente tem essa implementação, por exemplo, do ITBI. Vou utilizar de exemplo. Então, a gente sabe que, poxa, as pessoas às vezes não sabem muito bem o que utilizar de ITBI. Então, poxa, vamos fazer uma funcionalidade aqui que a gente dá um ITBI para a galera, tenta salvar e tentar estimar qual que é o ITBI que aquele usuário vai precisar. Ou então, a gente pega um outro exemplo. Os usuários, tem uma coisa que o Renan pegou de feedback recente. A galera tá querendo comparar um pouco qual que é o retorno sobre esse investimento, qual seria o retorno sobre o investimento se eu fizesse em uma outra aplicação, se eu quiser comparar esse retorno sobre investimento mensal com o retorno sobre investimento a taxa de equivalência, né? Exatamente, muito bem lembrado, Pedro, a taxa de equivalência anual. Então, isso foi, por exemplo, um exemplo de feedback do suporte que a gente implementou dentro do app. Esse mês, né? Esse mês, exatamente. E dentro do mercado de tecnologia em geral, um aplicativo que ele não acompanha a tendência dos usuários, a tendência é morrer, né? Então, a gente está sempre antenado para poder manter as manutenções do nosso aplicativo, manter ele vivo e sempre com as últimas atualizações e conseguindo atender os usuários. Essa taxa de retorno mensal, inclusive, foi fruto de uma aula de um mentorado nosso, né, que é professor da FGV, de finanças, deu uma aula
uma masterclass para a galera da comunidade, falou sobre a taxa de retorno mensal, a taxa interna de retorno, taxa de retorno mensal, e a gente aplicou essa taxa de retorno mensal dentro do app. Então, assim, essa comunidade com 700 pessoas, com várias cabeças pensando, respirando o leilão, vai gerando input ali para você fazer, obviamente, melhorias no app. Então, isso é muito legal. Evoluções constantes, né? Exatamente. Então, isso é sensacional. Por exemplo, aquele caso do aluguel, né, que você tem diferença... Com certeza, muita gente pensa em arrematar para colocar no Airbnb. Mas o Airbnb, ele funciona, a dinâmica do Airbnb, ele funciona diferente da dinâmica do aluguel convencional. Aluguel comum. Que você transfere para o inquilino o IPTU e o condomínio no aluguel convencional. Já no Airbnb, não. Você tem um rendimento maior, mas quem paga o condomínio e o IPTU é você que está alugando. Então, são coisas que o app faz e que auxiliam aí na viabilidade financeira, né? Mas vamos falar um pouquinho também do BIP, né? Porque a galera talvez não saiba, mas o Smart App hoje, ele tem 2 aplicativos internos, né? Tem a calculadora e tem o BIP, né? E o BIP é uma ferramenta fantástica, né? Não só na questão de encontrar os imóveis, mas também de gerenciamento do usuário, né? Descarte de imóveis, salvamento, observações, histórico de preço, que é uma coisa fantástica. Nem os bancos têm isso e a gente tem essa informação dentro do BIP. Então, fala um pouquinho pra gente do BIP, o que você espera do BIP. Primeiro, como é que ele foi construído, as funcionalidades que ele tem, pra galera entender um pouquinho. Exato. O BIP nasceu com uma ideia muito simples, né? Hoje em dia ele cresceu e virou esse tamanho que ele tem hoje, mas ele nasceu principalmente com a ideia da gente buscar um pouco dos imóveis caixa, principalmente essa era a ideia inicial, tanto que o nome inicial do BIP era BIP Caixa, e daí o Renan e o Pedro chegaram para mim e perguntaram, poxa, Carlos, tipo, tem esses imóveis da Caixa aqui, a gente tem essa listagem, e aí não tem como você, às vezes, tentar trazer isso pro Excel. Inclusive, um ponto interessante que eu acabei de lembrar é que o Smart App nasceu da concepção do BIP. Então, a primeira vez que a gente tentou fazer o BIP, a gente tentou fazer uma planilha. A gente fez a prova de conceito, a gente montou uma planilha, um banco de dados que estava buscando algumas coisas na caixa e a gente viu que aquilo não teria uma usabilidade bacana, não traria para os nossos usuários tudo que a gente queria trazer. Então, a gente queria uma plataforma um pouco diferente. E disso nasceu um caso do Smart App. Então, é muito importante, acho que isso traz um conceito importante até de você trazer provas de conceito das ideias que você tem, geralmente no ramo de tecnologia, seja para todas as áreas que você vai trabalhar, para você ver se a sua ideia realmente vai funcionar, se ela tem uma aceitação boa ou não. E a gente viu de cara que a planilha não atendia o que a gente queria e a gente partiu para montar um web app. Nessa época, eu já estava evoluindo dentro da minha carreira também, eu já tinha condição de montar um aplicativo e conversei com o Renan, com o Pedro, tentei introduzir um pouco a ideia, todo mundo aceitou, o Pierre também, e a gente partiu para cima e foi montar o Smart App. E nisso o BIP ele funciona na base de basicamente uma tecnologia que a gente chama de web scraping, que funciona na base de raspagem de dados, que é a tradução literal. Então, a gente começou, né, raspando dados do site da Caixa, literalmente. Então, a gente tem alguns scripts específicos que rodam alguns tempos buscando dados em sites de imóveis. Ele tem uma estrutura muito específica que você tem que programar e pensar individualmente para cada caso como você quer buscar esses dados em cada site. E, determinado isso, você monta o seu algoritmo e joga todos os dados que você está raspando, né, para a sua base de dados, para você poder atualizar os usuários sobre quais são os últimos imóveis que você buscou e para todo mundo ter acesso a essas informações, basicamente. Isso é legal porque explica por que a gente não faz a raspagem de todos os sites do Brasil, né, de leiloeiros. Porque, olha só, é um trabalho que ele envolve realmente ir lá, buscar os dados e trazer para sua base de dados. Você não tem a base de dados original. Você tem que ir lá na base de dados do leiloeiro, do site que você está procurando e pegar para trazer para o seu banco de dados. E você não tem muito controle de como é que ele vai mostrar esses dados lá. Então, por exemplo, você tem centenas de leiloeiros Brasil afora. Você imagina você tendo que adequar essa raspagem a cada mudança que é feita no site do leiloeiro, a cada mudança que é feita no site de um grande banco. Então, isso é importante. Por isso que o app hoje ele é focado nos grandes bancos, nos grandes leiloeiros e na Caixa Econômica Federal, né? Porque é onde você tem a maioria dos leilões extrajudiciais, você vai pegar ali 80% dos extrajudiciais, pega alguns judiciais que estão nesses sites e, paralelamente a isso, a gente tem a lista de leiloeiros para fazer a garimpagem manual. Aí vai lá no site do leiloeiro. Tem leiloeiro, gente, que tem 1 leilão, 2 leilões, né? Então não faz sentido você construir uma raspagem para pegar nesse leiloeiro, né, Carlos? A filosofia, inclusive, né, gente? O Carlos pode falar um pouco melhor dessa parte de
de gerenciamento de processos de trabalho que a gente implementou no BIP também, porque aqui a gente começa falando que existem pessoas que têm lá dificuldade e querem trabalhar só com imóvel caixa e não querem peneirar em todos os leiloeiros. Ok, trouxemos para o mercado um agregador, só que já existiam outros agregadores no mercado e podem falar o que for. Nenhum deles vai conseguir todos os leiloeiros do país. Então, nosso objetivo não foi trazer um agregador maior do que o já existe no mercado. Foi trazer um agregador junto com uma ferramenta de gestão de processo de trabalho. E é isso que a gente... o diferencial do BIP de outros agregadores no mercado é que, além dele ter evoluído, né, Carlos, e passado de caixa, hoje nós já fomos para os maiores leiloeiros, tentando abarcar o máximo possível, pelo menos os leilões extrajudiciais e alguns judiciais, mas processos de trabalho saber descartar o imóvel, uma área logada onde você coloca os seus imóveis favoritos, a questão do histórico de preço. Conta um pouco pra gente, Carlos, da gente desenvolvendo e falando, poxa, o que a gente agregador existe, o que nós vamos fazer de diferente? E aí a gente pensou nessa questão do processo de trabalho, né, por trás do BIP. Exatamente, Pedro. Isso é bom você tocar nesse ponto, porque isso lembra um pouco até de... A gente tem muita coisa pronta, mas a gente ainda não deixou de sonhar nesse aspecto. A gente quer fazer bastantes coisas dentro desse fluxo de trabalho ainda. A gente já tem bastante coisa legal implementada. Alguma das coisas que o Pedro já citou, a gente tem um sistema que você pode salvar os imóveis que você gosta, um sistema para você poder omitir imóveis que você já verificou e viu que não te atendem por qualquer motivo. A gente tem redirecionamento, que eu creio que boa parte dos agregadores devem ter também, mas um redirecionamento para o site original do imóvel, para você poder checar mais dados lá. Uma busca de documentos do imóvel do site, para poderem ficar armazenados no site. Uma coisa bem interessante que a gente faz, e eu creio que isso também é um diferencial, não creio que muitos agregadores devem fazer, se alguém faz, a gente atualmente tem algoritmos para poder ler o edital da Caixa. Então, a gente literalmente busca o edital da Caixa dentro do PDF, né? Dentro do site da Caixa, onde está o leilão do imóvel. E a gente consegue ali buscar informações sobre, por exemplo, qual a data do leilão, qual a data do segundo leilão, se houver, quem é o leiloeiro, qual o site do leiloeiro, coisas desse tipo que conseguem agregar bastante valor com uma listagem de imóvel, saca? Às vezes até no próprio site da Caixa, às vezes você teria mais dificuldade para ter acesso àquela informação do que dentro do BIP, às vezes. Perfeito. O BIP, inclusive, e o histórico de preço, né? Que eu acho que o histórico de preço é uma das coisas... aquele alerta de imóveis, enfim, tem uma série de funcionalidades, né? Isso, o alerta é bem bacana, porque o alerta, além dele ser bastante amplo, a gente está nesse ritmo aí de coisas que a gente está sonhando também, a gente está pensando em algumas coisas de implementação de aplicativos nativos, então em breve pode chegar um momento aí que você vai receber um aplicativo nativo no seu celular e te redirecionando já para alguma listagem sobre um imóvel que você estava procurando, sobre imóveis novos que foram adicionados em regiões que você tem interesse. Se você delimita algumas regiões, vai chegar uma notificação falando, foram adicionados 20 novos imóveis nessa região aqui. Dá uma olhada neles, vê se algum te interessa. Então, assim, coisas que a gente tenta trazer sempre para poder facilitar a vida do arrematante. Show de bola, sensacional. E essa questão do histórico de preço, né, só para detalhar um pouquinho mais, é impressionante, porque teve um fato curioso, né, que foi aquela entrevista que a gente fez com o Guilherme de Lima, né, que é um dos maiores corretores aí do país, né, tem um VGV altíssimo. Na área de imóveis retomados, ele atua pesado, né? Atua pesado, é credenciado, né, ele tem credenciamento próprio em alguns estados, mas ele tem parceiros aí Brasil afora. Mas enfim, e ele fazendo uma reunião com a antiga Gilier, né, porque agora é tudo centralizado, né, na CVM, enfim, com a antiga Gilier, que era o setor da Caixa cuidar da venda de imóvel regionalmente, pediram, né, se alguém tinha um histórico de um imóvel específico. Ele falou assim, não, peraí que eu tenho na hora aqui. Aqui na minha empresa a gente investe em tecnologia. Foi lá, abriu o histórico de preço e entregou. A pessoa perguntou, mas como é que você tem isso, né? Ele falou, não, aqui a gente investe em tecnologia. Tá tudo armazenado. Tá tudo armazenado, mas na verdade ele tirou, foi... do BIP, e contou pra gente isso aí numa live que a gente fez com ele, então é muito legal, né? O histórico, o que é os grandes, assim, é tentar gerir, gente, para te fornecer instrumentos de tomada de decisão.
Então, ali, o histórico de preço é uma coisa sensacional. Você saber que aquele imóvel já foi ofertado 10 vezes, em 10 momentos diferentes pela Caixa, que ele começou por um preço X e agora talvez ele está num preço mais atrativo, é um instrumento de tomada de decisão. É questão de economia de tempo, o descarte, né, Carlão? Você chegar e, poxa, eu já analisei esse imóvel, o imóvel na Caixa, às vezes, gente, vai e fica lá semanas, e aí depois volta de novo e tal. Se você chegou, o imóvel saiu, inclusive, retornou, ele não mudou parâmetro nenhum, você coloca lá, não tem interesse, descarta, você não fica perdendo tempo de ver esse imóvel lá de novo. Então, a ideia de te fornecer instrumentos cada vez melhores de tomada de decisão e de gestão. Carlão, você falou também de que a gente já implementou muita coisa, mas que a gente sonha grande, a gente sempre está tentando implementar coisas ali que vão melhorar o dia a dia do arrematante para que ele faça arrematações com maior eficiência e tal. Vamos falar assim, a gente tem alguns outros projetos, né? A gente poderia talvez sonhar com a calculadora de avaliação de imóvel, né? Que eu acho que é um negócio sensacional, acha possível. Você falou outro dia que você viu uma empresa nos Estados Unidos que parece que gira também de tecnologia ao redor de produtos imobiliários, de facilitar o dia a dia. Conta um pouco disso pra gente. Bacana. Recentemente, eu tenho trabalhado um pouco dentro do mercado americano de desenvolvimento de software com alguns clientes lá e conversando, né, às vezes com as pessoas que estão lá, eu descobri esse aplicativo que o Pedro acabou de citar. Uma pessoa estava contando que ela ia mudar de apartamento, de casa, que ela estava observando alguns imóveis dentro da Zillow, né, porque ele me contou. E aí eu fui pesquisar um pouco mais para entender o que era a Zillow, qual a empresa tem. Eu descobri até que vários desenvolvedores que eu sigo, acompanho um pouco o trabalho dentro de algumas redes sociais de desenvolvedores. Eu descobri que alguns já trabalharam dentro da Zillow, uma empresa bem grande. E dentro dela, ela praticamente domina, ou vou falar que ela tem uma influência muito grande sobre o mercado imobiliário americano. Então, eu entendendo um pouco mais sobre o que ela fazia, eu vi que ela tinha, por exemplo, dados sobre mais de 110 milhões de imóveis americanos. E quando a gente fala dados, ela, tipo assim, sabe quando o imóvel foi comprado, foi vendido, quando o imóvel trocou de dono, basicamente, né? Quando o imóvel recebeu oferta, qual oferta que ele recebeu e a que preço, quando que ele recebeu essas ofertas. Então, basicamente, são tipos de dados muito valiosos que você consegue construir análises muito boas em cima disso. Então, essa Zillow, como ela obtém esses dados, né? Ela basicamente faz a listagem dos imóveis no site delas. Ela começou só com isso, ela vendia basicamente ads no site dela, né, propagandas em banners, basicamente, e ela foi crescendo, virou o Zillow Group, e hoje em dia ela tem setores específicos que trabalham com corretores, já influenciam um pouco mais na venda e na compra de imóvel, ela já está um pouco mais envolvida, às vezes ela tem imóveis próprios que ela aluga também, então essa empresa cresceu bastante, e nisso ela tem uma coisa muito interessante que eles chamam de Zestimate, que é uma coisa que eu conheci, né, inspirei bastante para a gente poder um dia sonhar com o nosso próprio modelo de avaliação de imóveis brasileiros também, quem sabe pelo Smart App. E dentro dele, ele basicamente utiliza de todos esses dados que eu citei anteriormente para poder saber, esse imóvel aqui, fulano fez oferta a preço X, ciclano fez oferta a preço Y, e aí ele deve valer aproximadamente isso. A gente tem vários aplicativos, vários algoritmos, né, que tentam, por métodos estatísticos, determinar preços imóveis. O Renan e o Pedro conhecem bem, que eles trabalham na PBH. A PBH também tem sistemas que tentam determinar preço imóvel sempre. Mas o Zestimate eu acho ele muito legal porque para imóveis que estão dentro do mercado, que não são imóveis em muito interior ou cidade muito, às vezes, rurais ou coisas assim, ele tem uma média de erro de menos de 2% na avaliação do imóvel. Então, sensacional. Exato. Sensacional, bacana demais. E assim, o problema é que eu acho que o grande problema de tudo é a fonte de dados, né? Você ter uma massa de dados que permite você fazer isso. Mas o app, assim, claro que é uma fonte ainda pequena, mas o Smart App hoje ele já tem uma base de dados, alguma base de dados considerável ali, principalmente de caixa, dos imóveis ali, porque a gente sabe quando saiu, por exemplo, venda direta.
o imóvel saiu, ele foi vendido àquele preço, né? A gente sabe mais ou menos ali alguns imóveis que estão ali, qual é o preço dos imóveis. Obviamente ainda não é uma amostra. É um embrião, quem sabe. É um embrião, né? É uma asilo, fonte, talvez, do futuro. Obviamente vai ter que consultar, vai ter que ter outras bases aí para poder alimentar, para ter uma amostra considerável. Exato. Mas a gente é um sonho que, quem sabe, a gente não parte para isso. Seria sensacional e com a margem de 2%. Que é isso, é uma coisa seria fora de série. O sonho de todo arrematante, gente. E aí, a gente sonha grande, vocês estão vendo aqui. E eu tô saindo mais empolgado aqui desse Smartcast de hoje, porque a gente vai conversando com o Carlão e ele vai trazendo. Você vê que ele também tem essa vivência com os imóveis no setor imobiliário, ele fica antenado nessa área de programação do setor imobiliário. E é isso aí, faz a gente sonhar grande, né? Ô, gente, você quer crescer na vida? Junte as pessoas mais inteligentes que você. Então, na verdade, nós estamos aqui fazendo a experiência dessa. A gente falou isso com a turma nova da mentoria, né? O pessoal tá, às vezes, reclamando, poxa, mas parece que aí o pessoal tá mais avançado que eu e tal. Às vezes, parecendo se sentindo incomodado. A gente fala assim, é aí que tá a vantagem. Você tá no mastermind em que você tá com pessoas até mais à sua frente, né? O Carlão aqui, por exemplo, ele entende, né, de tecnologia, coisa que a gente nem sonha entender. E ele vira e fala, pô, é possível a gente trazer esse tipo de ferramentas e tal. Então, antes com pessoas mais espertas, né? Mais pessoas. Se você é o mais esperto na mesa, provavelmente você tá no lugar errado, né? Então, a gente tem que sentar aqui. Hoje, provavelmente, eu não sou o mais esperto da mesa, então eu tô feliz porque eu sei que eu tô no lugar certo. Esse Smartcast foi muito, muito certeiro nesse sentido. Fala aí, Carlão. Não, eu acho que o que vocês falaram agrega muito. Tipo, eu acho que cada pessoa, obviamente, tem a sua especialidade. Eu posso ser o mais esperto aqui em tecnologia, mas, obviamente, vocês são mais espertos da casa aqui em leilões. E eu acho que isso agrega muito, até porque eu sou uma pessoa que eu, pessoalmente, também estou interessado em leilão de imóveis. E eu estou sempre aprendendo com a galera do Smart. Sempre quando eu estou começando a me organizar ali para poder fazer o meu primeiro arremate, né? E aí, quando eu for fazer, pode ter certeza que eu vou estar aí consultando os melhores manuais, que são a galera do Smart, né? Show de bola. E para finalizar, Carlão, deixa suas considerações finais, o que você espera aí dos próximos passos aí do Smart App, e a gente finaliza hoje com o Carlão aí, o Carlão show de bola, programador da Smart, cara fera demais. Fala aí pra gente o que você espera e as considerações finais. Então, a gente tem muito sonho, né, Renan? A gente sonha grande, como eu falei. Então, a gente espera um futuro onde o Smart App é uma coisa bastante significativa do mercado imobiliário, se não dominar, né? Então, a gente tem grandes planos em questão de funcionalidades, a gente trouxe algumas aqui hoje, a gente tem outras que às vezes não deu tanto tempo para falar, mas assim, quem está acompanhando aí, quem está ligado dentro da Smart, em breve vai conhecer várias coisas novas que a gente está trazendo aí. E, no mais, eu gostaria de agradecer o pessoal da Smart por me convidar aqui hoje para poder falar um pouco do Smart App. Foi muito bom levar esse papo. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco esse conhecimento sobre a situação da tecnologia, um pouco no mercado de leilões. E espero que inspire alguém aí para se está entrando dentro da tecnologia ou está pensando alguma coisa. É uma área bem bacana. Quem quiser aí entrar, que escute isso e pense, pô, se eu também posso sonhar grande, tem coisas que eu posso construir que vão ser usadas, vão ser legais também. Carlão, a gente agradece, cara, e eu tenho certeza que quem já é seguidor da Smart, quem já faz parte da comunidade Smart, sai daqui muito mais tranquilo, sabendo que esses aplicativos que a gente tem, gente, estão em constante evolução, que só tem coisa melhor para sair. Novidades nós já temos que até o final desse mês já vai estar aí, tanto na Play Store quanto na Apple Store, o aplicativo já para ser, como o Carlão falou, nativo. Carlão, nós que agradecemos, cara, sai daqui muito mais entusiasmado ainda, né? Sabendo que temos muita coisa boa para vir no futuro, né, Ana? Exatamente, estou entusiasmado e tenho certeza que o Smart App aí vai virar referência no país. Hoje já é referência em leilão de imóvel, mas quem sabe vire aí uma referência no mercado imobiliário em geral. Então, show de bola, obrigado aí pela participação e vamos, que a Smart está com tudo aí. Isso aí, galera. Até Um abraço. mais, até o próximo episódio. Valeu. Até mais.